Olá, meu nome é Luciano Guimarães da Silva, eu sou aluno do CEDERJ, Polo Paracambi, cursando licenciatura em Química, e esse vídeo é parte da atividade da AD1, né, de Fundamentos da Educação 4, onde nós devemos falar sobre um sociólogo brasileiro e sobre suas ideias, né, e teorias. E eu escolhi para fazer esse vídeo o sociólogo Florestan Fernandes. Me identifiquei muito com as ideias, né, tudo que foi discutido dentro do material oferecido pela plataforma, e também com um de seus livros, que é a Integração do Negro na Sociedade de Classes. Né, achei bastante interessante porque até hoje, né, a gente no século XXI, ano 2025, a gente tem que lidar com o racismo na sociedade, né, tem que combater. Hoje nós temos leis que fortalecem esse combate, né? E eu achei super interessante uma pessoa que nasceu no século XX, né? No início do século XX, em 1920, né? E já naquela época, né? Nos anos 40, 50, conseguir pensar, enxergar esse problema na sociedade, né? E propor ideias, né? Discutir ideias para que essa barreira diante de um ensino em que ele buscava democratizar fosse vencida, né? Então, o trabalho de Florestan Fernandes eu achei muito interessante, muito atual, né, diante de tudo que a gente vivencia na nossa sociedade brasileira, né? Então, primeiro eu vou começar falando sobre, de uma forma geral, né, do trabalho do Florestan, né, em que Florestan procurava democratizar o ensino, né? Ou seja, ele acreditava, né, que o ensino na sociedade brasileira vinha muito elitizado, tinha um foco muito grande nas classes mais favorecidas, social e economicamente falando, né? Então ele acreditava que o ensino para o Brasil ele deveria contemplar as classes mais baixas também, e não de uma forma que o ensino fosse simplesmente oferecido às classes mais baixas, mas oferecido democraticamente, com as mesmas oportunidades, a mesma qualidade, e que ele fosse capaz de atingir as classes mais baixas, mais pobres, perdão, da população, né? Então, a gente fala sobre isso até hoje, né? A gente questiona isso até hoje, a questão da escola pública, como a gente consegue entender a realidade dos alunos, trazer os alunos, incluir os alunos de todas as classes possíveis, regiões, né? Democratizando e facilitando o acesso à escola e ao ensino de qualidade. Coisas que a gente debate hoje, então, que ele já vinha trazendo. E ele também trazia o debate acerca do autoritarismo, né, do ensino, de modo que o que vinha sendo ensinado, né, era baseado na cultura dominante, das classes dominantes do país. Então, o ensino não só ele deveria ser para todos, mas estruturado em torno de uma sociedade plural, né? Então, a construção do conhecimento não deveria ser feita de uma forma autoritária, né? O professor não devia agir com autoritarismo, porque o ensino deveria ser construído junto com os estudantes, e o professor não estaria ali para ser um mero transmissor de conhecimento, e pensando na cultura, né, a ser transmitida, nos conhecimentos a serem transmitidos, de uma forma que englobasse toda as parcelas de classes sociais existentes no Brasil. E dentro desse contexto, esse livro que ele tem, a Integração do Negro na Sociedade de Classes, é muito interessante, porque ele coloca, por exemplo, a questão da família, né? Ele pega um ponto específico desse problema social e econômico no Brasil. A família da pessoa negra, né, no início do século XX, não tinha a mesma estrutura que uma família branca. Ele compara até com as famílias dos imigrantes, que o Brasil vivia um grande momento de imigração. Então, a família negra era muito menos estruturada, porque vinha de um pós-abolição, né? Não tinha muito recurso. É interessante até o caso do Lima Barreto, né, que foi um pouquinho anterior a ele, mas a família do Lima Barreto viveu exatamente isso, né? Um grande literário da literatura brasileira passou por essa situação, uma família que não tinha estrutura, o pai dependia de favores para poder trabalhar, então realmente fica muito difícil para você estudar, né, dentro desse contexto em que você não tem uma família para te dar um suporte, né? Como é que você vai pensar no ensino se essas pessoas não têm esse suporte? Então achei muito interessante porque ele traz a importância da escola para pensar nessas famílias, nessas crianças que carecem desse apoio. Então, acho que dessa forma eu consigo resumir um pouco as ideias desse pensador brasileiro.